Hoje eu quero ler aqui alguns versos de São Marcos, capítulo 5, do verso 25 em diante. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes piorando, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês aqui a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Até aqui, irmãos. Então veja, uma história bastante conhecida. A lei de Levítico dizia o seguinte: quem tocasse em alguém que tivesse, por exemplo, uma lepra, que tivesse um problema como o dessa mulher, ela se tornava impuro. Por isso que ela ficou ali. Quando Jesus falou: quem me tocou, ela já curada, porque ela sentiu que a cura já estava nela. Mas ela ficou com medo de ser repreendida, porque ela não podia tocar nele. Em outro evangelho diz que ela tinha gastado tudo já com os médicos. E aqui, irmãos, Deus traz uma parte para falar para os irmãos. A medicina foi deixada por Deus, mas ela tinha gastado tudo com os médicos. Por quê? Tem coisas que não é para medicina. Os próprios médicos dizem, quando chega num estado que eles veem que não teve condição, o tratamento que eles fazem, eles dizem: olha, está desenganado. Tudo que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. Mas agora, aqueles que ainda acreditam em Deus dizem: agora é só um milagre. Mas a medicina, ela é um dom de Deus. Tem gente que quer separar a ciência de Deus. Não tem como separar a ciência de Deus do El Shaddai, do Elohim. Não tem como separar a ciência dele, porque Deus está na ciência. A ciência é um instrumento de Deus. Então Deus, ele tem as formas de operar. Ele opera através do milagre instantâneo, como no caso da mulher, ela tocou em Jesus, foi curada na hora. Ele opera através de outras formas. E a ciência é um instrumento na mão de Deus, que a pessoa também, ao recorrer à ciência, muitas vezes alcança um êxito, ou até mesmo uma cura. Ou não? Vocês mesmos devem conhecer pessoas que fizeram tratamentos com os médicos e ficaram bem. Eu conheço, né? Aí eu tenho um exemplo aqui mesmo em casa, minha mãe. Então existe o milagre instantâneo, aquele milagre que Jesus chega e fala: ser curado. E até hoje ainda existe milagre. Basta a gente acreditar, basta a gente pedir com fé, esperar, crer, recebe. Jesus falou: tudo que pedirdes ao meu Pai, crendo, recebereis. Agora, quando chega a hora da pessoa ir embora desse mundo, aí a morte sempre tem uma desculpa. Ou foi um derrame, ou foi um câncer, ou foi um tombo, ou foi um acidente, não é? E vai embora. Eu tenho um tio que ele está com 89 anos, está na cama. Ele está praticamente vegetando, ele não consegue andar mais sozinho, ele não consegue fazer nada. Mas ele está vivo com 89 anos de idade. O filho dele, professor de natação, 40 anos de idade, toda a saúde, professor de educação física, ensinava natação, ensinava educação física. De repente, um dia deu um derrame nele, lá, um infarto, melhor dizendo, e o homem foi embora com 40 anos de idade, toda a saúde. Porque chegou a hora, quando chega a hora, vai. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a ciência, não adianta querer separar a ciência de Deus. Quem é que abre a mente para a pessoa estudar a medicina é Deus. Mas tem coisas que não é para medicina. No caso dessa mulher,
ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, está dizendo aqui. Ela foi pela fé, tocou em Jesus, porque ela sabia que se ao menos ela tocasse nele, ela seria curada. E tocou. E quando tocou nele, ela recebeu uma virtude que saiu dele e curou ela. Santo é o nome do Senhor. E Jesus sentiu que dele saiu virtude, ele disse, quem me tocou? Aí os discípulos disseram, mestre, tu está sendo apertado aqui por várias pessoas que estão te tocando, como que nós vamos saber quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Ele disse, não, alguém me tocou diferente, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E a mulher já curada ali, porque ela sentiu que quando a virtude de Cristo entra, a enfermidade vai embora, bendito é o nome do Senhor. Ela ficou acanhada porque ela sabia da lei que não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela, né? Porque eram considerados impuros. Mas Jesus, além de curar ela, ainda deu uma palavra de ânimo para ela. Vai em paz, a tua fé te salvou. Glória ao nome santo de Deus. Irmãos, nesta manhã a palavra é essa. Vamos tocar mais em Jesus pela fé. Vamos tocar mais em Jesus na nossa comunhão, na nossa oração. Vamos orar com mais fé. Se você não tem fé, esta palavra vai te dar fé. Tocamos no Senhor, vamos sentir a virtude do Mestre em nós. Vamos buscar esta virtude que essa mulher fez. E ela encontrou dificuldades, porque quando ela chegou no Mestre, onde Jesus estava, irmão, sempre tinha multidões de pessoas. E Jesus, irmãos, e ela não olhou para os obstáculos. Ela foi em encontro daquilo que ela necessitava. Irmão e irmã, não desista dos teus sonhos. Continua buscando, mesmo que multidões estão falando na tua mente, que não adianta você fazer isso, que não adianta você correr atrás, que você não vai conseguir. Não olha para isso. Faz igual aquela mulher. Bendito é o nome santo do Senhor. Vai. Atravessa a multidão e toca no Mestre na comunhão, e você vai receber a tua libertação, você vai receber a tua cura, aleluia. Seja qual for a área da sua vida que você precisa de um milagre, toque em Jesus e receba o teu milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Toque em Jesus. A palavra hoje é essa. Toque em Jesus na tua comunhão, na tua oração, e creia, espere, e receba o teu milagre, e receba aquilo que você está buscando de Deus. E ela foi em paz para casa, curada e ainda abençoada pelo Mestre Jesus. Esta palavra está te abençoando. E Jesus, irmãos, então ele usa várias formas. Teve um cego que chegou nele e disse, o que você quer? Ele falou, eu quero ver. Ele falou, então vê. O cego passou a enxergar na hora. Então foi um milagre instantâneo, né, irmão? Mais à frente encontrou um outro cego, e o cego pediu também para ser curado. Por que ele não falou a mesma coisa? Então seja curado, não. Porque ele tem várias formas. Aqui ele fez o seguinte, cuspiu no chão, fez um lodo, fez uma espécie de uma pasta, de uma pomada, de um lodinho, colocou nos olhos dele, e ele começou a enxergar. Ainda não, vai lá no tanque de Siloé, lava-te lá. Ele foi, obedeceu ao tratamento do Mestre, obedeceu às ordens do Mestre, foi lá, lavou o rosto e voltou enxergando. Entendeu? Então, até esses medicamentos que as pessoas, que as empresas fazem, as empresas químicas, bioquímicas que tem aí, tudo isso é Deus, irmãos. Tudo isso é inteligência de Deus. Quem é que está ouvindo aqui que nunca precisou ir no médico? Quem é que está ouvindo aqui que nunca precisou tomar algum medicamento? E tem gente que prega contra medicamento e prega. É tudo inteligência de Deus. Deus está na ciência. Deus é ciência. Bendito é o nome do Senhor. Então os medicamentos que você vai no médico, ele passa para você, tudo isso é inteligência de Deus. Você não vê cirurgias aí dificílimas. O médico tira o coração do paciente para fora, opera. Isso aí já está acontecendo um milagre. Ele lá vivo. Depois coloca de novo, costura. 40 dias, 50 dias, 2 meses, está de alta. Está sem aquele problema. Não foi a mão de Deus junto ali com os médicos, não.
Como lá nos Estados Unidos, tem um médico que foi fazer uma operação delicada, só isso para terminar, e ele chegou lá, irmão, empenhou naquela cirurgia, fez a cirurgia, deu tudo certo, depois foram entrevistar ele. Mas doutor, como foi a sua cirurgia? Ele disse, não foi eu. Não fui eu que fiz nada. Eu senti que quando eu coloquei a mão, tinha uma mão na frente da minha. A minha só foi acompanhando a mão que já estava lá. Bendito seja Deus. Isso é Deus mostrando que Ele está na ciência, que Ele é ciência. E o médico reconheceu que foi Deus e se converteu. Aleluia, a Jesus Cristo. Então veja, as empresas bioquímicas que tem aí, irmão. Quem de vocês que está ouvindo aqui nunca precisou usar uma pomada, às vezes está uma coceirinha, passa uma pomadinha, passa alguns tempos, 24 horas, começa a melhorar. Isso é ciência, isso é Deus também. Não podemos desprezar. Esta é a palavra que Deus nos dá. Ela gastou tudo com os médicos, fez a parte dela, mas não teve jeito. Por quê? Tem coisa que foi feita para acontecer um milagre instantâneo. Bendito é o nome santo do Senhor. Então guarda esta palavra, toca no mestre, que o milagre vai acontecer. Esta é a mensagem de hoje desta palavra. Deus que abençoe a todos e Deus seja louvado. Deus abençoe.